Vamos lá. Prontos para o último painel, gente? Acho que a beleza de ser o último é ver quantas coisas lindas passaram por esse palco. Hoje de manhã a gente falou de conexões, a gente falou da energia feminina e masculina integradas, né, para a gente poder enfrentar um mundo mais diverso. A gente teve uma aula magna sobre envelhecimento com a Maria Adelaide, falando sobre o poder da curiosidade se manter firme e pulsante para que a gente possa ter planos e projetos ao longo de uma longa vida. E a gente acaba de falar sobre o poder das amizades, do suporte entre mulheres, das conexões, da alegria da gente poder evoluir juntos aqui. Isso foi o que aconteceu aqui no palco. Mas vocês perceberam o que aconteceu fora do palco? Vocês viram o que aconteceu aqui? Nós estamos em quase 500 pessoas. Eu sou uma pessoa curiosa, então eu fui perguntar. A gente está em quase 500 pessoas aqui. E para a gente almoçar, a gente contou com uma equipe de quase 80, entre 80 e 90 pessoas, além do pessoal do audiovisual que está aí atrás. Se vocês repararem, tinham pessoas de absolutamente todas as gerações. Pessoas que estão no começo da carreira, pessoas que têm muita experiência, que estavam guiando aqui para que o balé funcionasse perfeitamente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse painel. Sobre o encontro das gerações. Sobre como a gente pode trabalhar juntos, sendo parte de diferentes épocas, de diferentes momentos. Como é que a gente integra todos esses saberes. Então, muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui hoje. E eu queria começar perguntando para vocês sobre exatamente o que a gente viu aqui na prática acontecendo. A gente sabe que hoje é a primeira vez a gente enfrenta locais de trabalho que tem de 4 a 5 gerações trabalhando juntas, como a gente viu aqui hoje. E eu queria perguntar para vocês como que vocês percebem a conexão entre as gerações e como que essa integração está acontecendo. Samantha. Olá, boa tarde. Nossa, que delícia, gente. Foi uma das coisas também que aconteceu durante esses encontros é que a gente vê muitos amigos, muitas amigas, pessoas que a gente nem sempre tem oportunidade de encontrar no dia a dia. Então, assim, sempre ao meio mensagem, muito obrigada por poder proporcionar esses grandes encontros e grandes abraços. E aí, falar sobre geração, né? Fiquei me perguntando, quando a gente falou que tem várias gerações aqui no palco, que gerações somos nós? Né? Será que a gente está falando, né, sobre que entendimento de geração que a gente está falando? Porque quando você pensa sobre consumo, por exemplo, você vai imaginar que se de alguma forma a gente poderia dizer que não estava muito conectado, que as pessoas estavam vendo as coisas diferentes, né, e estavam desejando coisas diferentes, hoje eu posso te dizer, pelo momento que eu estou e pelo trabalho que eu realizo, que a gente tem mais similaridades do que diferenças entre as gerações. A gente tem mais medos compartilhados, a gente tem mais jornadas compartilhadas, mas, principalmente, eu tenho me perguntado, né, que sonhos a gente tem compartilhado, né? O que a gente tem construído comunidade e sociedade? Eu vou falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque o desejo das gerações, durante muito tempo, ele estava ali limitado, né, ao que você tinha acesso. Né? A gente deseja aquilo que conhece. E com o aumento da pulverização do acesso, especialmente de conhecimentos de outros mundos, a gente tem começado a ter acesso, mas não necessariamente desejar. E aí eu vou usar um exemplo que fala do mercado de trabalho, mas também fala sobre o que está por vir no mercado de trabalho. Né? Esses dias, eu acho que muitas pessoas aqui podem se identificar com isso. Eu tenho um irmão de 17 anos, né, do último casamento do meu pai, e eu sou uma mulher de 44 anos. Então, tem um tamanho ali, né, de vida entre nós dois. Por ser uma filha da geração dos anos 80, quando eu era adolescente, eu sonhava em trabalhar numa empresa bacana, né, ter uma equipe bacana, conquistar, viajar o mundo. Tinha desejos que passavam muito por aquilo que eu ia realizar profissionalmente. Meu irmão, esses dias, a gente conversando e eu dizendo, vem que a gente vai cobrir o Lola, vai ser maravilhoso esse fim de semana, acho que você vai adorar, vamos comigo? Ele me disse, falou, ai, Sá, pai, eu te amo muito, mas eu não queria a sua vida.
sabe? Você está sempre trabalhando, você tem sempre uma entrega para fazer, está sempre correndo. Cara, ser feliz para mim é isso aqui, ficar no meu quarto, jogar, ver minhas coisas, combinar com os meus amigos. Aí eu falei, ups, tem um ponto aqui. Porque quando eu digo sobre o que a gente está sonhando, eu fico me perguntando se, para a gente oferecer um ambiente corporativo que absorva todos os desejos e todas as gerações para trabalhar em prol de algo único, que algo único é esse que motiva todo mundo? Então eu fico, e essa tem sido a minha pesquisa, essa tem sido o meu interesse, porque estou hoje num veículo de massa que provoca muita gente a sonhar coisas, a desejar coisas, e acho que nunca foi tão desafiante a gente pensar o que deseja todo mundo. Porque eu acho que se a gente começar a responder essas perguntas, o ambiente corporativo é consequência. Porque não tem todo mundo, né, Samantha? Não dá para encaixotar todo mundo nos mesmos sonhos, nas mesmas trilhas, mas a gente pode identificar o que nos une. Eu acho que tem muito mais coisa que nos une do que nos separa como trilhas, mas a gente pode falar isso aqui no caminho. Regina, como que tem sido esse encontro de gerações no mercado de trabalho? Olha, primeiro, boa tarde. Eu acho que tem, hoje em dia, muito mais fácil do que era antigamente, quando eu comecei a trabalhar. Assim. Eu acho que quando eu comecei tinha muito menos gerações, acho que talvez só 2 ou 3, e existia muito mais hierarquia, muito mais top-down. Você não podia dar muito sua opinião, você não podia dizer gosto ou não gosto. Você tinha que aceitar. E hoje em dia eu acho que é tudo mais na base do respeito. Eu acho que isso é o fundamental para a gente conviver com todas as gerações. Então eu acho que é difícil saber o que cada um quer, mas todo mundo ali, pelo menos no ambiente de trabalho, está com um propósito, que é o trabalho. E eu acho que isso ajuda. Mas se você tiver respeito, se você souber ouvir todas as gerações, funciona, eu acho. Muito bom. Nicole, conta Oi, pra gente, boa tarde. Me chamo Nicole Merri. Eu tenho muito carinho pelos eventos do Meio Mensagem, porque em 2021, logo depois, naquele mix de pandemia, eu fiz uma do Marketing Network Brasil e foi muito especial para a minha caminhada. Hoje eu estou aqui como não somente CEO de um time de esporte eletrônico, então eu estou no mundo dos games, que é completamente diferente, mas tem muito a ver com tudo que a gente conversa aqui hoje. Mas também estou com o grupo Dreamers, que é a minha casa já tem quase 3 anos, e me potencializa na pessoa que eu sou. E falando sobre um pouco entre gerações, né? Eu tenho 27 anos, então eu tenho muitos líderes acima de mim, que são pessoas mais velhas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma experiência de bagagem de vida muito diferente que esses meus líderes ou as pessoas mais velhas. E, ao mesmo tempo, né, o que eu vim aprendendo muito na minha caminhada, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei como atleta de esportes, com os meus 19 anos de idade. Eu estava na faculdade de Direito, não tinha nada a ver com publicidade. Fui para os games, virei atleta de um jogo, e aí comecei a virar parceira de marca, comecei a criar minha própria agência, meu time, entrei para um grupo, né, enorme da publicidade, e hoje trabalho, né, desde os meus 19 até hoje os meus 27, eu evoluí num nível, não consigo nem mensurar na minha carreira individual e até no meu lado pessoal. E muito hoje eu vejo que foi pela comunicação com quem estava me liderando. Durante muito tempo, antes da minha entrada, por exemplo, no grupo, eu criei a minha empresa sozinha. Comecei a minha empresa com os meus 19 anos, aos meus 25 eu tive, né, a entrada de um grande grupo. Mas antes dos meus 25, dos meus 19 aos meus 25, que, poxa, é uma idade muito nova, eu tive muitas responsabilidades nas minhas costas. E essas responsabilidades, eu não tinha alguém para eu me inspirar ou algum líder ao meu lado caminhando comigo. Eu fiz muito sozinha muitas partes da minha vida, até hoje estar com mais pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque dos meus 19 até os meus 25, em que muito andei sozinha, ou então tendo que ter muito esforço para fazer virar o meu negócio, fazer virar a minha ideia, meu sonho, eu era uma profissional completamente diferente da profissional que hoje eu sou, porque hoje eu tenho líderes. E por que eu falo isso de líder? Líder não é só aquele que vai te mostrar o caminho, mas que ele vai te inspirar e vai te guiar. E durante toda essa minha caminhada até os meus 25, eu fazia sozinha. E a gente erra pra caramba.
Nossa, como a gente erra nessa caminhada. E aí, se vem alguém e pode te instruir, desde coaching, eu fiz coaching na entrada do grupo, é só um pequeno exemplo de uma variedade, um leque de opções, que eu quero chegar no final para concluir essa pergunta e a gente começar esse painel muito feliz e muito animada. Tudo importa através da comunicação e das trocas. Não é só a menina que está trocando com o líder, mas é o líder que está trocando com ela, que deu a mão para ela e a ensinou, para que hoje ela seja uma mulher completamente diferente, muito mais instruída, muito mais dedicada, muito mais querendo fazer acontecer, mas que teve um guia atrás. E esse guia não é só das pessoas mais velhas, os líderes conosco, mas nós com eles também. Porque se tem uma coisa que a gente pode ensinar, é sobre o que a nova geração e o que a nova geração pensa, e até mesmo, gente, quebrar alguns tabus, alguns preconceitos, alguns pensamentos, que é isso, somos seres humanos, viemos para evoluir, Darwin já disse, e a evolução é tanto das pessoas mais velhas quanto das pessoas mais novas, e eu estou muito grata de estar podendo falar aqui com vocês. Muito bom, Nicole. Eu acho que também é interessante a gente pensar e refletir o quão diverso têm sido os nossos grupos, do ponto de vista de idade. A gente sabe que a gente procura diversidade nos outros aspectos, dos pilares de diversidade e inclusão, mas do ponto de vista de idade, o quanto os nossos grupos têm sido diversos. Eu acho que isso ajuda a gente poder fomentar essa conversa e esse diálogo. E, nesse sentido, Regina, minha pergunta para você, que tem mais tempo de estrada e já pegou várias ondas aí, quais são os principais desafios de conviver com gerações diferentes dentro de um mesmo projeto, com uma mesma ambição, com uma mesma expectativa de entrega, por exemplo? Eu acho que é fazer com que todos tenham queiram o mesmo resultado final, assim, que todos participem de tudo. E eu acho que faz muito parte de quem é mais velho ouvir os mais novos também. Não adianta a gente querer achar que sabe tudo, porque a gente não sabe também. A gente aprende muito com eles. É muito de agregar todas as opiniões e todos os desejos para que dê certo no final. E eu acho assim, por exemplo, quando a gente é mais jovem, a gente anseia muito pelo resultado. E eu acho que hoje em dia uma coisa que eu aprendi na vida é que o processo, ele às vezes é muito mais importante do que o resultado final. Lógico que o resultado final é importante, mas se você tiver um processo bom, saudável, isso fica e isso constrói para todo mundo. Muito bom. E você acha que nesse processo, quando tem essas pessoas todas de diferentes gerações, o aprendizado ele é bilateral? As pessoas das duas gerações conseguem aprender entre elas hoje, no dia de hoje? Eu acho que sim. Eu estou falando da minha experiência. Eu trabalho num lugar, numa produtora, onde não existe assim preconceito com os mais velhos, os mais novos. Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo lutando pelos mesmos ideais. Então, eu acho que é muito possível, sim. E, Samantha, você que trabalha num meio de comunicação, o que você tem percebido que funciona bem para poder criar diálogos mais diversos do ponto de vista de idade, de gerações? Olha, eu acho que, pelo menos, eu sempre parto do princípio da minha própria experiência, né? E eu, majoritariamente, tenho trabalhado com grandes times, são diversos nessa... Eu diria até que, para você, que elas são mais diversos em outros pilares, gênero, raça e classe, do que efetivamente de idade. Por isso que eu acho importante a gente pensar que, sim, né, a gente tem um movimento, né, porque nós somos a geração que estamos envelhecendo e mantendo, né, e trabalhando e mantendo nossa força de trabalho, mas isso ainda não é uma realidade do mercado. Acho muito importante a gente falar sobre isso. Lideranças de mulheres 60+, lideranças de mulheres com 65 anos, eu acho que elas ainda, a gente precisa abrir essa pauta, né? A gente precisa pensar, óbvio, lideranças escolhidas, né? Desejadas e tal, a gente precisa pensar sobre isso, porque sim, eu acho que existe uma diferença muito grande entre o que você entende sobre uma mulher sênior e um homem sênior, mas, indo para a sua pergunta, eu tenho me feito, assim, você sabe que diferente do que se ouve muito, inclusive em grandes reports sobre a nova geração, sobre mix de gerações, eu tenho sentido que, em geral, as pessoas querem clareza sobre para onde elas estão indo e por que elas estão indo.
Eu vou um pouco na conversa que a gente abriu aqui, dizendo que as pessoas querem sim. Elas querem uma liderança clara, elas querem saber para onde que eu estou olhando. Quando a gente fala sobre propósito, a gente tenta colocar num lugar meio etéreo. O propósito, né? A nossa grande revolução do mundo. E o dia a dia me prova que as pessoas querem saber para onde eu olho, qual é a expectativa, o que eu estou construindo aqui. E isso traz conforto, que é cross-geracional. Então, eu te diria que as lideranças nunca foram tão demandadas, porque se antes você tinha que saber fazer o seu trabalho, né, e liderar as pessoas por hierarquia, hoje você lidera pelo exemplo, hoje você lidera pelo que você é, pelo que você acredita, pelo que você posta na sua rede social, por quem que você se relaciona, pela maneira como você fala com as pessoas. Hoje essa parede está muito aberta, né? A gente tem mais acesso ao outro, mas eu ainda acredito que ter clareza do que é o teu olhar de mundo, ter clareza do teu olhar de mundo aplicado na empresa, ter clareza do olhar de mundo aplicado na empresa, sendo verdadeiro e original ao que você é, eu não acho que seja uma fórmula nova, eu acho que talvez seja uma fórmula, até ela se torne inovadora, porque a gente não tem usado muito, a gente tem formatado as lideranças, e acho que eu concordo muito com a pauta de que quando a gente pensa em líder, eu quero líder. Eu amo líder, eu amo os meus líderes, inclusive. Eu tenho uma relação de confiança nos meus líderes, porque se eu entendo, se eu confio em quem está guiando esse barco, eu sei o que fazer quando ele não está. Quando eu tenho que ser a líder daquele barco, porque eu faço parte de alguma coisa que está muito clara, que é. Então, acho que esse talvez seja o grande desafio do diálogo, ter certeza se a gente está dando clareza para o barco para onde ele está sendo direcionado e se as pessoas estão confortáveis com essa direção. Clareza e ter essa unicidade de visão, né? Porque quando você tem uma visão que engaja, ele é cross-geracional, no final das contas, né? Quem compra o sonho de quem está sonhando. E, Nicole, queria saber um pouco, você sendo aqui a mais jovem desse painel, como que você entende hoje que os mais jovens, dentro do seu negócio, conseguem trocar experiências, ensinar os mais velhos, e o contrário, o que você tem aprendido das pessoas mais experientes? Nossa, é tanta coisa que a gente pode falar que a gente tem que pensar aqui num foco, né? Sobre ser mais jovem. Primeiro, eu estou imersa também no mercado da publicidade, porque marcas conversam com o meio dos games, com comunicação, com entretenimento, isso tudo está nesse mesmo viés. Inclusive, Boticário, tenho muito carinho pela casa, é uma marca que apoia há muito tempo o cenário de games e esportes. Por que eu estou falando isso? Né? Por que a gente está entrando também no mercado da publicidade? Porque não é só limitado aos games, como eu trabalho. Mas os gamers, embora hoje a gente tenha muitos dados que mostram que não são só os jovens, não é só o menino de 13 anos, isso há muito tempo, tá? Eu comecei com meus 19, hoje eu estou com 27, gente. A galera que começou, eu tinha 19, então quem tinha 13 quando eu tinha 19, também já está aí no mercado de trabalho firme e forte, e daqui a pouco cada vez mais, né? Então, acho que não temos mais que falar sobre ser um mercado grande ou não. Mas, bem ou mal, a gente está num mercado que é novo. É um mercado que tem, desde novo, da faixa etária das pessoas também, mas de ferramentas. Então, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de game, a gente está falando de live, a gente está falando de comunidade online, redes sociais que você falou. Importa sim como hoje a gente se importa, não interessa o seu nível, se você é um líder de empresa, se você é um influenciador, hoje as redes sociais elas fazem parte até um pouco do cartão postal das pessoas hoje em dia. Ainda, se estamos no mercado da publicidade, convenhamos que é necessário a gente ter um pouco de entendimento de redes sociais. E quando eu estou trazendo por essa ótica, em que o meu mercado ele já é uma tendência de ser mais novo, o que nós esperamos das pessoas mais velhas e vice-versa no mercado de trabalho? A gente tem muita sede de fazer acontecer. Jovem tem muita ansiedade, gente. Ansiedade de Os querer... mais velhos também. Com certeza. Então, todos nós temos, Compartilhamos sabemos disso. mas eu vejo que são ansiedades diferentes, até como a Regina falou. A gente tem a vontade de fazer acontecer amanhã. A gente precisa do resultado depois de amanhã. Desculpa, amanhã talvez não seja a data, mas depois de amanhã a gente já quer o resultado. E a vida é um processo. E esse processo a gente só entende envelhecendo.
Não tem como a gente, para uma menina ou um menino de 23 anos, que está começando agora o mercado de trabalho, injetar nele a necessidade de não. Entenda que tudo é um processo, o resultado vai vir amanhã ou daqui a um bom tempo, o que interessa é a caminhada. O menino e a menina de 23 anos está entrando agora no mercado de trabalho, ele ainda não entendeu o que é o tempo. Ele ainda não tem a mesma percepção do tempo que as pessoas mais velhas. E existe um gap muito grande do tempo entre seus 20 anos até seus 30 e dos 30 aos 40, 40, 50. Eu vejo que até os seus 30 você está em ebulição. Você está aprendendo quem você é, você está aprendendo a como se portar no mercado de trabalho, você está entendendo o que são as responsabilidades, está pagando suas primeiras contas, então está começando a entender o que são finanças no mercado de trabalho, onde está todo mundo querendo o melhor, sempre nas redes sociais. Então, existe muita cobrança, inclusive individual dos jovens, de querer ser o melhor, de querer provar a curto prazo o porquê que ele é bom. Mas isso não importa no mercado de trabalho se você quer construir uma carreira a longo prazo. E aí, onde é que eu vejo vocês como líderes aqui? É entender que o jovem, ele vai ouvir vocês. Ele vai aprender e, olha, ele aprende muito rápido. Ele, se você dá meio ano para ele, ele já está com uma outra performance, mas ele precisa ser direcionado. Porque é tanta coisa que ele tem para ser direcionado que ele se perde. E se tem alguém que já tem uma experiência e chega, olha por esse lado, que tal essa ótica? Vai mudar totalmente a vida desse novo profissional, desse novo entrante no mercado, que, poxa, pode de uma hora para outra, e hoje a gente vê muitos jovens com muitas responsabilidades além do tradicional. A gente vê muito influenciador que está ganhando muito, não somente em valores, mas em mídia principalmente, influenciando outras pessoas que vieram do nada e se tornaram um todo. Então, hoje é multi em todos os aspectos. Mas vocês, como líderes das principais agências de marcas, eu acho que para o jovem, a gente quer aprender e a gente quer fazer. A gente só precisa do ensinamento e do guia de vocês, porque o tempo, a noção de tempo para a gente é diferente da noção de tempo para vocês. E é impossível vocês cobrarem, é desumano vocês cobrarem o tempo de um menino de 23, 24, 27, de uma senhora de 55, 60. Mas a gente escuta com muito carinho, só precisa saber falar. Mas aí é um outro tema que a gente pode falar em outro momento. Eu queria comentar, Linda. Eu queria comentar o quanto é importante isso que você está falando sobre perspectiva, como do mesmo jeito, né, que os jovens eles têm o olhar que precisa da guia, como a gente está vivendo uma geração, e isso é excelente trabalhar com tantas pessoas de multi-idade juntos, é como também a gente é muito guiado. Vou dar um exemplo incrível, a gente está com uma campanha muito importante agora, que está o lançamento de Vale Tudo, a nova novela Remake, e o meu time é um time muito diverso, muito múltiplo. Enquanto a gente vai fazendo as chamadas, tem um time enorme que cuida de redes, e eles começaram a perceber um movimento de redes na percepção entre um mesmo personagem, ele é um clássico, vocês vão reconhecer, que é a Maria de Fátima, que é uma mulher que diz, uma menina de 20 e poucos anos, que diz na chamada: eu quero ser independente, eu quero ser rica, eu não nasci pobre, eu nasci rica em corpo de pobre, eu quero conquistar, não tem problema em conquistar. Se a gente olhasse há um tempo atrás, a gente diria que discurso, né? Nossa, vale tudo, vale a pena crescer de qualquer jeito, que discurso equivocado, essa é a percepção de uma parte do meu time geracional. A outra parte do time dizendo: que maravilhosa, focada, ousada, ela sabe o que quer, mas né, ela tem missão, ela tem gana. Aí a gente começou a segmentar. Qual é o certo? A gente começou a entender que tem uma beleza que é a ambiguidade da nova geração. A nova geração, ela provoca a gente a pensar que alguns status quo extremamente, inclusive, segregatórios, muitas vezes que retiram as mulheres do debate, que pensam a diversidade de maneira social e não empoderadora financeiramente, que esses discursos talvez não façam mais sentido. Então, meu time, parte deles fez: deixa a gente refazer a chamada? Deixo. Maior taxa de engajamento da página. Então, o que eu digo é: nós estamos num processo tão importante de sermos ouvidos e liderar, porque a meta era: precisamos aumentar o alcance. Tinha uma meta clara. E o meu time dizendo: baixa aqui, deixa eu te contar como é que a gente faz isso.
Então, né, sobre aprendizados, eu acho que a gente tem também um processo de aprender a aprender, né? E acho que isso é super importante o que você está dizendo, até porque saiu um estudo recentemente na Harvard Business Review que fala que a geração X e a Baby Boomer é a primeira geração, é a primeira vez na história que se nota a chegada ao momento de aposentadoria dessas pessoas e que elas não querem se aposentar, que elas não se sentem prontas para se aposentar, porque elas sentem que elas têm muito a doar e muito a dar. Em paralelo, semana passada eu tive a honra de entrevistar o Mário Prata. Imagina, 23 livros, escritor de inúmeras novelas, cronista, um gênio, né? E ele fala, bom, ficar velho é muito difícil porque dizem que a gente vai ficar sábio quando a gente ficar velho. Mas justo quando a gente fica sábio, ninguém pergunta para a gente o que a gente acha sobre as coisas. Então, pensando um pouco nessa geração que fica e que seguirá ativa, produtiva por muito mais tempo e que vai conviver cada vez mais com as gerações que estão entrando no mercado de trabalho, a gente sabe que essa indústria, que é a indústria publicitária, é uma indústria jovem-cêntrica. A gente é focado e olha muito para o profissional. Como é que vocês veem esse movimento, dada a demografia que está aí na nossa cara mudando brutalmente? Eu queria ser a última a falar. Quebrar, Regina? Quê? Quer quebrar o tabu aqui? Não sei, eu acho que assim, não, isso que eu digo assim, pela minha experiência, eu acho que eles são todos bem-vindos, os jovens. Eu queria só fazer um complemento no que você falou, Nick, sobre liderança. Eu acho que a gente precisa prestar atenção numa coisa, assim, desde a pandemia, com o home office, esses jovens todos saindo da faculdade, começaram a trabalhar, eles não têm mais muita referência, porque eles fazem home office, muito. Então, eles não têm quem observar. E eu acho que observar, eu acho que é uma coisa super importante, né, para quem está aprendendo. Então, eu acho só assim, que a gente tem sempre ter isso em mente. Assim, no meu trabalho, na minha equipe, eu tenho pessoas que fazem home office 2 vezes por semana. E eu acho que, mas já são formadas, já trabalham há um bom tempo. E eu tenho pessoas assim mais novas começando. Eu acho que falta essa presença no local de trabalho, observando os mais velhos, quem tem mais experiência. Agora, voltando sobre os jovens, eu acho que, não sei, eu sou muito afim, eu gosto muito de trabalhar com gente mais jovem. Eu acho que é uma, não sei, saberia o que dizer. Eu diria se eu trabalhar só com gente da minha idade, não ia ser bom para ninguém, eu acho. O que você acha, Samantha? Eu acho que a gente tem aqui 2 idealizações românticas, né? Se de um lado os mais velhos trazem a sabedoria e esse lugar distanciado, né, de conhecimento profundo, que não necessariamente envelhecer é amadurecer. Por outro lado, a gente traz um ideal romântico sobre a juventude. Sim, somos um mercado extremamente jovem-cêntrico, que que os jovens são maravilhosos, que eles são autônomos, autodidatas, extremamente tecnológicos. E também não é uma verdade, né? A gente está falando de uma geração brasileira chamada, incorretamente, inclusive, de neném. A gente tem falado sobre cada vez mais precarização do trabalho jovem, especialmente a população jovem negra. A gente fala de um sistema cada vez menos crente nas políticas públicas ou nos sistemas formais. Então, assim, os dados não dizem para a gente que o cenário está nem para um lado nem para o outro. Porém, eu acho que a gente também está vivendo uma oportunidade, nós, as gerações do meio, né, vamos entender aí na geração do meus 40, que quando eu contei a história do meu irmão, eu acho que as pessoas fizeram provavelmente uma imagem de que, poxa, quem é essa pessoa de 17 anos que não está imbuída para ir para o mercado de trabalho, bora, vamos vencer? Meu irmão é um homem negro, retinto, que mora numa comunidade carioca. Só que ele, ao me ver, eu sempre fui a garota bem-sucedida da família, acabou com a minha reputação, né? Porque, ao me ver, eu imaginei, caramba, fui lá, trabalhei, fiz uma carreira, sou independente, bora, galera, mulheres, tinha todo um repertório. Mas ele é impactado diuturnamente por um universo de adolescentes que ficam ricos aos 14 anos, jogando coisinhas, fazendo um hit na internet,
criando um canal de sucesso. E na sua cabeça, ainda em transformação, ele não consegue compreender que você está sendo impactado por exceções. Que as exceções que impactam ele com muita frequência, causando uma certa alucinação algorítmica de que esse mundo maravilhoso e possível do novo trabalho, do novo futuro, faz com que ele tenha me dito que eu estou um pouco velha, porque assim, ele está pensando mais em ficar rico aos 30, que aí tem vida para usar. Eu falei, boa sorte, né? Porque acho que a gente precisa começar a debater profundamente que mundo imaginário nós estamos construindo quando o algoritmo dele não é o meu. E a distância entre nós não está nos momentos onde nós estamos juntos, são nos momentos onde nós estamos em tela. E daí eu volto a dizer, não sem pessimismo, só autoastral, de que eu acho que a gente deveria começar a se perguntar honestamente o que os jovens, ou os adolescentes, ou os jovens adultos que estão chegando no mercado de trabalho, o que eles estão vendo, o que eles estão vivendo, qual é a realidade que eles estão que está sendo construída. Ela se aplica? Ela é verossímil? Do que a gente está falando? Nunca foi tão importante para mim levar o debate crítico a um lugar que alcance os jovens, porque esse debate está maravilhoso, te sigo há anos, e já fizemos muitos projetos juntos, por sinal, como marca. Mas, muito provavelmente, os jovens incríveis que poderiam estar te ouvindo não estão, porque eles estão, os universos que parecem que estão hiperconectados e todo mundo junto, não está. Então, a gente precisa repensar onde que a gente vai botar todo mundo na sala para ouvir o que ela disse hoje, que eu achei maravilhoso, por sinal. Queria pegar um gancho dela. De fato, é muito difícil a gente se comunicar com todos os jovens ao mesmo tempo através de uma única plataforma. São muitos segredos, são muitas chaves, são muitas plataformas, são muitas redes sociais, são muitos veículos hoje. Mas tem uma coisa aqui nessa sala que tudo isso está em comum, é a publicidade. E eu vou explicar o porquê. Eu, quando era mais nova, e nova eu digo 10 anos atrás, há 10 anos, precisamente, eu estava no colégio, no meu último ano do colégio. Estava estudando pra caramba, preocupada com vestibular, vou passar na UERJ, que eu sou do Rio de Janeiro, vou passar para o Enem, e todos os meus amigos também estavam. Mas naquela época não tinha um debate social tão aberto de diferentes pautas como hoje. E olha que aquela época era há 10 anos, não é há 50 anos. Por que eu estou falando isso? Porque eu sentei no recreio com as minhas amigas do colégio, a gente estava falando sobre a Anitta naquela época que estava começando, e hoje olha o que ela é. A gente estava falando sobre a Anitta e as meninas. Não, eu fiz um comentário que hoje eu falo que é completamente machista, mas naquela época eu não sabia o que era feminismo. E eu tinha 17 anos. Aí eu falei, não, porque eu acho as roupas delas muito curtas, eu não gosto de mulher com roupa curta. As minhas 2 amigas no colégio falaram para mim, por quê? Por que você não gosta de mulher com roupa curta? Eu não soube responder, gente. Porque esse porquê estava começando a ser introduzido como mulher naquela época. Eu fiquei um pouco travada e depois eu comecei a ser pensativa. O porquê? E onde entra a publicidade? Vocês tocam o poder do publicitário repercutir as transformações sociais e culturais através da poesia, das imagens e dos comerciais. Vocês levam uma mensagem, nós levamos uma mensagem, qualquer ela que seja para o Dia Internacional da Mulher, seja para qualquer pauta. Nós conseguimos levar as pautas através das marcas e através da publicidade. E a publicidade alcança qualquer jovem, alcança qualquer adulto, alcança todo mundo. É só saber falar a comunicação, é só saber falar o propósito que você quer comunicar, a mensagem. E a menina que estava lá com seus 17 anos hoje, por conta de muitas campanhas de marcas que empoderam mulheres, empoderam diferentes pautas, diferentes propósitos, hoje tem uma percepção de vida muito diferente. E eu tenho certeza que as meninas de 17 anos hoje têm uma percepção de vida, as meninas e os meninos também, têm uma percepção de vida muito diferente do que eu tinha com os meus 17, porque hoje a gente leva para as telonas as transformações sociais. E eles veem que é possível, sim. É difícil um jovem ser um super influenciador, um super youtuber. Sim, hoje em dia, então, que está todo mundo fazendo, com certeza. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. É difícil uma menina que morava em Teresópolis conseguir ser jogadora profissional e hoje está num dos maiores grupos de publicidade, representando grandes marcas e está falando aqui com vocês? É possível. É difícil? É, mas não é impossível.
E é isso que a gente tem que transformar através da publicidade. São as oportunidades e os enredos e as histórias mostrando que é possível. E só por conta da publicidade, por conta de todas essas transformações, hoje a menina 17 tem 27, está falando sobre mulheres num evento de mulheres, mas pode falar sobre qualquer outro tema, porque ela aprendeu no passado que era possível. E a gente tem esse poder. Nicole, queria agradecer. A gente poderia ficar aqui conversando horas sobre esse tema. Eu queria que você encerrasse falando para você, nós representamos aqui gerações diferentes. O que é sucesso para você hoje, a essa altura da sua vida? Uma palavra. Eu sou muito nova para definir sucesso, gente. E quem disse que nova ou velho deve definir o que é sucesso? Para você. Meu Deus, sucesso para mim. Sucesso para mim é estar em paz com os meus princípios, sabendo que eu faço o certo, o bem com quem está comigo, caminho dando as mãos para aqueles que caminham comigo e faço o certo. Porque do certo vai vir o melhor. Quando a gente erra, pode vir o melhor. Pode ser rápido, pode ser a longo prazo, mas é o errado e ele, no longo prazo, vai chegar em você. Não tem como a gente fugir da roda da vida. A roda da vida, ela chega. E é uma menina de 27, uma mulher de 27 falando isso. Então, o que eu diria, sucesso para mim, é você estar em paz dentro de si, com o que você é como pessoa, com as suas ambições, porque eu não sei quais são os meus sonhos de amanhã. Hoje eu tenho alguns, amanhã eles vão mudar. Então, acho que sucesso é isso, é você ser íntegra com você, com aqueles que caminham com você e persistir no seu eu. Regina, você. Eu acho que sucesso é isso, é você estar em paz com você mesma. É você ser digna, saber o que você está fazendo, não passar por cima dos outros, respeitar. Eu baseio tudo em respeito com todos. Samantha. Eu acho que sucesso é achar o teu lugar no mundo e ficar confortável dentro da sua pele nele. Porque eu ainda acho que esse encontro aqui, mesmo essa mesa aqui, ela ainda é uma porcentagem muito pequena ainda da sociedade quando a gente pensa, né? Hoje de manhã eu fui impactada por uma matéria dizendo que só 5%, por exemplo, de mulheres ocupam cargos de CEOs no Brasil e são 6% do mundo. E cresceu 1% desde 2023. Que é interessante que a gente acha, nossa, o mundo mudou, está mudando muito rápido, mas é só uma sensação. E eu acho que ainda tem muita vontade da gente poder achar novos lugares no mundo a serem ocupados. Eu tenho muito prazer em achar novos lugares no mundo para ocupar. E eu quero fazer isso, concordo, com integridade, com respeito, mas principalmente com tesão de vida, com gana de vida, porque acho que, inclusive, talvez essa seja uma excelente herança que a gente deixe para as próximas gerações. É a gente chegar vivo, chegar inteiro, né? Porque chegar quebrado não vale. Sobre legado, né, gente? Muito obrigada pelas painelistas maravilhosas, muito obrigada por... Muito obrigada.